Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Temos aí a importância para estarmos conectando por ele mesmo, mas quando ele tem que separar, foi ele quem fez, né? Estamos aqui no tempo das boas novas, no vídeo de Abel, na quinta vez, nesse domingo, dia 74. E hoje, amado, eu também estou esquecendo, eu estou sempre em casa, né? Dia 20 de setembro de 2020, o dia que o Senhor fez. Você que nos acompanha aí agora na internet, nosso irmão em fé, irmão de Jesus, receba também nossa saudação, nossos irmãos que estão aqui na frente também, você que é convidado de algum dos nossos irmãos ou que de alguma forma chegou até essa transmissão, sinta-se também abraçado pela Igreja do Senhor Jesus. Aqui é a Igreja Batista Boas Novas, pastor Rui Siqueira Lopes é quem é o pastor presidente da igreja. Então receba também um abraço dele nesse momento, da liderança e de cada irmão aqui na Igreja Batista Boas Novas. Amados, estamos estudando nesse momento da escola bíblica, ou também como chamamos aqui internamente do grupo do crescimento cristão, o livro de Atos. Para isso temos usado essa literatura aqui, chamada Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, da editora Cristã Evangélica. Você pode buscar na internet, material muito bom, tá? É um material de apoio, mas naturalmente, além de lermos esse conteúdo, principalmente nós nos baseamos no próprio livro de Atos, que está lá na Bíblia. Temos aprendido nesse tempo e sido lembrados que se chama Atos porque, de uma maneira resumida, até para caber no papel impresso, nós estamos falando dos atos dos homens, dos discípulos, dos apóstolos? Não, dos atos do Espírito Santo através dos homens. Amém? Então, estamos tratando aqui sobre os primórdios, a origem da igreja de Cristo Jesus. E nesse domingo nós estamos na lição de número 15. Estamos caminhando já para a conclusão, né, desse material, são 17 lições. Passamos aqui nos últimos tempos pelas viagens missionárias e aqui chegamos agora no momento de prisão e defesa de Paulo. Mas antes de avançarmos, vamos fazer uma oração. Convido você a curvar a sua fronte, estar em reverência ao Deus Altíssimo. Oremos juntos. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse lindo dia que o Senhor fez. Obrigado porque pelo seu amor nós fomos atraídos e fomos salvos em Cristo Jesus, quem pagou altíssimo preço na cruz do Calvário. E, ó Pai, obrigado porque não só Ele pagou esse preço, como Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e vive está no coração de todo aquele que nele crê. Obrigado, Pai, porque Ele enviou seus discípulos para proclamarem as boas novas de salvação. Essas mesmas boas novas que chegam até nós neste dia aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em todo o planeta. Pai, as boas novas de que Cristo Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E, ó Pai, não só nos enviou, mas também nos chamou para servirmos. Então, nós possamos ser instruídos pela Tua palavra para fazermos aquilo para o qual o Senhor nos mandou, nos enviou fazer. É fazer discípulos. Que assim nós possamos, Pai, ser nesse momento instruídos somente pela voz do Teu Santo Espírito. Leva cativo nossas mentes, nossos corações, que nada possa agora interferir em nosso entendimento. Abençoa cada lar aqui dos nossos irmãos, abençoe os lares daqueles que porventura não podem estar também presencialmente conosco e aqueles, Pai, convidados, os nossos visitantes, ainda que virtualmente, estão nos acompanhando nessa hora. Não há impossível para Ti e por isso nós pedimos, Pai, que
tal como o Senhor agiu na vida do apóstolo Paulo, possa estar visitando cada lar agora. E que segurar na sua mão seja o refúgio, seja a saída para todos nós, não apenas agora, mas como sempre. Se nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Então, prisão e defesa de Paulo. Nós temos visto também que à medida que a proclamação das boas novas de salvação saiu lá de Jerusalém e foi avançando para Antioquia, para os países até chegar na Europa, nós percebemos que sempre houve geração de seguidores, ou seja, discípulos. Os locais por onde a palavra era pregada e vivida, os apóstolos, ao proclamarem esta palavra, enchiam as cidades de alegria, era um dos traços, né? Era a turma do barulho, o barulho que chegava. Por quê? Porque tinha alvoroço, onde eles passavam, as pessoas eram curadas, as pessoas tinham suas vidas transformadas. Mas, ainda que seguidores, discípulos gerassem discípulos, seguidores gerassem seguidores, sempre baseados na fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, também havia um movimento contrário, né? Que era o modelo da perseguição. A palavra era ensinada, era lançada, era experimentada, trazia sinais de cura, né? Sinais de milagres aos olhos humanos impossíveis, transformação no caráter, transformações que aos olhos humanos seriam impossíveis de acontecerem. Isso acontecia. À medida que era gerado seguidores, também, pelo outro lado, se reproduziam perseguidores. Então, como o Senhor mesmo ensinou lá na parábola, a gente vê no Evangelho, o Senhor Jesus mostrando e contando acerca da parábola do joio e do trigo. E nós vemos que não devemos investir tempo preocupados com o joio, porque o joio é o inimigo quem lança na plantação. E o joio vai crescer, a perseguição vai crescer. Nossa preocupação é se verdadeiramente estamos semeando o trigo, semeando a palavra, o Evangelho. Ao final e ao cabo, quem vai recolher o joio e queimar não somos nós somente, mas o próprio Senhor quem vai separar quem é servo e filho de Deus e quem é inimigo de Deus. Então, nossa preocupação é em semear a palavra, não apenas semeá-la, mas vivê-la, porque o testemunho bom e completo é aquele que vai além das palavras, é aquele que está cheio da vida. Amém? Mas não devemos nos preocupar se a oposição cresce, porque é natural, desde que o mundo é mundo, ou seja, desde sempre, Satanás esteve inclusive ali perturbando Adão e Eva, ou assim não foi. Então o trabalho dele é perseguir, é roubar, é matar, é destruir. Mas nós não devemos estar preocupados com isso. Sim, devemos estar preocupados com a salvação em Cristo Jesus e o cumprimento do envio para o qual ele nos mandou, que é declarar a fé que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, se a perseguição cresce, a adversidade cresce. Será que, enveredando nesse tema de hoje, nós estamos mais preocupados em ter um conforto, estarmos blindados, protegidos de toda e qualquer perseguição, do que verdadeiramente, como os nossos irmãos fizeram no passado, lançarmos a palavra, proclamarmos a salvação, declararmos, profetizarmos transformação, cura. O que nós temos feito hoje, dia 20 de setembro de 2020. Então, nesse estudo nós temos alguns objetivos. Assim como em cada lição, o autor coloca aquele quadrinho onde a gente vai querer saber, e saber o quê? Ter e formar a convicção de que a pregação do Evangelho pode trazer sofrimentos.
Cristo sofreu? Sofreu. Estevão sofreu? Sofreu. João Batista sofreu? Sofreu. Paulo sofreu? Sofreu. E quase que foi ali naquele momento que a gente está abordando aqui, assassinado, assim como os outros foram. Qualquer evangelho que venha falar que no mundo nós não teremos aflições, não é evangelho. Jesus foi muito claro em dizer, no mundo tereis aflições. Vocês sabem o restante do texto, vocês vão me ajudar a completar. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque o quê? Ele venceu o mundo, e ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos tempos. Amém? Então a gente tem que ter a convicção de que pregar o evangelho, preocupar-se com reproduzir seguidores, discípulos, imitadores de Cristo, porque nós também somos discípulos e devemos ser imitadores de Cristo, tem um custo. A perseguição é um custo. Então, se eu não tenho, em momento algum da minha existência, sofrido perseguição, tem alguma coisa de errado comigo. Vamos também ali naquela dimensão do sentir, que o autor fala em saber sentir, e agir. O que vem a ser sentir? Confiar no Senhor para realizar a obra de evangelização. Paulo recebeu a própria promessa do Senhor. O Senhor, a gente tem visto aqui nos livros, né? Nos capítulos, à medida que a gente vai evoluindo em Atos, que aconteceu também com Paulo, além de acontecer com Pedro. Com Paulo, o Senhor teve mais de uma vez dizendo para ele que ele não temesse, que ele estaria com Paulo. Então a confiança de Paulo estava nele, Paulo? Não. A confiança de Paulo estava em seus parceiros que o ajudaram nas cidades? Não, embora tudo isso fosse muito bem-vindo, né? O mais importante é que a confiança estava no Senhor para realizar a obra de evangelização. E finalmente a ação, né? A gente falou em saber sentir, mas a gente também tem que falar em agir. Então, o autor propõe que nós devemos perseverar na missão de evangelizar, apesar do sofrimento que ela possivelmente acarretará. Não estamos aqui falando que todo mundo tem que sofrer é bom, não é isso, não se trata disso. Mas que uma das marcas que a gente tem observado na igreja, em Atos, né, é a marca do sofrimento, que é a mesma marca que estava em Cristo. Se somos filhos do Rei, herdeiros e co-herdeiros em Jesus, como nós queremos ser diferentes? Amém? Então, apesar da gente não estar enfrentando esse tipo de perseguição atualmente no Brasil, porque nós vimos no último domingo aqui, quem não teve oportunidade pode revisitar o material e observar, são 50 países monitorados mundialmente, lá pelo Ministério Portas Abertas, onde há uma perseguição tremenda. Inclusive não pode ler Bíblia em muitos deles, não pode nem ter, né? Em algumas situações não pode nem falar em nome de Jesus. Reunir, menos ainda, né? Nem em templo e nem nas casas, né? E desses 50 países, 32, se eu não me engano, é o número daqueles onde a coisa é mais pesada e mais radical. Então, está aí, os cumprimentos das profecias estão sendo levadas adiante, assim como o Senhor disse, né? Que no mundo teríamos aflições em nome dele. Então esses nossos irmãos têm sofrido muita adversidade. Aqui não chegou nesse nível, mas está no nível do discurso, nas mídias e também no local onde a gente está, nas casas, ou os 70, ou os 120, não, todos nós. Né? Ele enviou os seus discípulos, os seus imitadores. Ide, ou seja, vão e continuem indo por toda a terra, né? Pregando as boas novas de salvação, ensinando, discipulando, cuidando, né? E batizando, né? Então, é uma missão que é da igreja. Quem é a igreja? Somos todos nós, dirigidos pela cabeça que é o próprio Senhor.
Então, os acontecimentos que a gente vai estar estudando nesse livro de Atos, nessa lição de número 15, mostram que a pátria da igreja foi também o berço de um fanatismo religioso intenso. Ninguém perseguiu mais, durante aquele tempo da própria igreja primitiva que a gente está cobrindo aqui, a igreja de Jesus, do que o próprio berço, os judeus. E aqui a gente está falando dos judeus, os judeus fanáticos, né? Aqueles líderes religiosos que não aceitavam, apesar de todas as evidências, inclusive de cumprimento das profecias. A gente viu aqui, tem visto ao longo da nossa caminhada, Isaías falava claramente da vinda de Jesus, assim como tantos outros, né? Mas parece que eles só leram até parte das profecias. A parte de Isaías que falava e descrevia até o sacrifício de Jesus, como ele foi, né, crucificado, e que ele não teria suas pernas quebradas como os demais que eram crucificados. O hábito dos romanos era quebrar para acabar logo com aquele sofrimento. Parece que isso aí eles não levavam em conta. Então, onde nasceu a maior perseguição foi exatamente no povo, né? No povo eleito. Então, o fanatismo religioso intenso teve por berço o próprio povo ali de Israel. O partido judaico dentro da igreja queria sufocar a liberdade cristã dos novos convertidos. Até aqueles irmãos judeus, agora os messiânicos, que haviam se convertido, ainda queriam, por tradição, por costumes, por hábitos, por teimosia também, né? Que os irmãos gentios, ou seja, fora do povo de Israel, que houvessem se convertido, que fizessem ritos, atos, que o povo de Israel, aos moldes da lei de Moisés, faziam. E uma das batalhas de Paulo, assim como seus companheiros, o próprio apóstolo Pedro, foi mostrar exatamente que não era necessário, por exemplo, a circuncisão, para alguém que não era judeu de nascimento. Então, várias vezes houve a tentativa de sufocar a liberdade cristã dos novos convertidos. Por exatamente combater isso, Paulo se tornou o alvo principal das ameaças dos judaizantes. É por isso que criaram, inventaram histórias, acusações falsas, exatamente para levá-lo para a prisão, numa tentativa de calar sua voz. Já não haviam feito isso antes? Sim. Né? João Batista perdeu até literalmente a cabeça. Né? Estevão foi apedrejado. E agora queriam fazer com o apóstolo Paulo. O que já haviam feito com Estevão, já haviam feito com João Batista e com o próprio Senhor Jesus. Uma tentativa de silenciar a voz. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, Paulo não era prisioneiro daqueles líderes judeus, ou do poder humano que se aliava a ele, o poder romano. Mas ele era, sim, a proposta nesse sentido, o prisioneiro do Senhor. Primeiro ensinamento que a gente está lembrando nessa manhã, tá? Que nós somos prisioneiros do Senhor. Nada pode nos deter, nos frear, nos prender. Ele nos deu a liberdade. E Ele nos comprou. Ele pagou um alto preço com a sua própria vida, com seu próprio sangue, nos comprando, porque nós já estávamos condenados à morte. Ele comprou a nossa salvação. Ok? Então, antes de mais nada, a nossa lição traz aqui um texto devocional que está em Salmos 69, de 29, versículo 29 a 36, Salmos 69, de 29 a 36. Vou fazer uma breve leitura, se é que você já não o fez ao longo da semana, mas esse é o texto devocional antes da gente avançar após essa introdução. Quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito. Que a tua salvação, ó Deus, me ponha num alto refúgio.
Louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o nome de Deus. Viram aqui? Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Paulo era prisioneiro, nós também o somos. E vamos ler agora o texto, conforme está até na revista de vocês, lá no cabeçalho. E se encontra em 1 Pedro 4. É o versículo-chave que você precisa guardar no seu coração. 1 Pedro, capítulo 4, verso 15 e verso 16. Eu vou ler aqui na versão da Nova Almeida atualizada. 4, 15 e 16. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Amém? Paulo estava ali glorificando e ele não tinha razão para se envergonhar, porque ele estava sofrendo para Cristo, por declarar que Cristo era o Senhor e Salvador, o Messias. Né? Então, não estamos falando de qualquer sofrimento, estamos falando do sofrimento pelo e em um nome de Cristo Jesus. Não há do que mas que isso seja motivo de nossa alegria. Por isso que a palavra diz que a alegria vem do Senhor. Não é a alegria que o mundo conhece. E quem vai estar aqui com grilhões, correntes, né, preso num lugar fétido, escuro, né, cheio de assassinos, malfeitores, etc., que pode acontecer, né, e ficar alegre? A alegria dos homens jamais acontecerá, do ponto de vista humano, e explicará. Mas a alegria de sendo cristão, verdadeiro, genuíno, né, fidedigno, mesmo diante do sofrimento, não é motivo de desonra ou inglória, mas sim de glória, de glorificar o nome do Senhor. Então, amados, Paulo era o prisioneiro do Senhor. Eu vou agradecer se alguma abençoada ou algum abençoado me trouxer um copo d'água, por favor. Estou com um cigarro aqui, às vezes incomoda. Mas, amados, Paulo, o prisioneiro do Senhor. O nosso irmão, né, teólogo, Erdmann, inclusive ele é citado na própria lição, vocês devem ter lido aí. Ele traz um pensamento que é interessante. Ele fala o seguinte, olha, agora o que resta de Atos prende-se exclusivamente ao que Paulo experimentou como detento à disposição das autoridades romanas. Calcula-se de 5 anos o período que vai desde a sua captura em Jerusalém até a sua soltura em Roma. Então ele passou 5 anos preso, tá? Mas aquilo que os perseguidores achavam e reputavam como o fim, né, da proclamação do Evangelho, pelo contrário, Deus que está no controle de todas as coisas. Então, Paulo não era prisioneiro dos romanos, nem dos religiosos judeus, né? Mas ele era prisioneiro do Senhor. O que ele fez? Qual foi a sua obra ali durante a prisão? Ele escreveu uma série de cartas de ensinamento, né, para as igrejas. Ensinamentos que são riquíssimos e valiosos para nós nos dias de hoje. Nos orientam, obrigado, querida. Nos orientam acerca da nossa caminhada como cristãos. São textos, são testamentos vivos ali, né? E riquíssimos para os dias de hoje. Querem ver? Ele estava preso, a palavra segura isso. Colossenses 4,18. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí.
que está acompanhando, tá? Eu vou ler nos textos aqui, mas é sempre bom você conferir. Já aprendemos isso, né? Não apenas ouvirmos e acharmos que tudo que está sendo dito, confere. Façamos igual os irmãos de Bereia, uma das cidades lá que Paulo, né, esteve com a igreja. Então, olha, capítulo 4 de Colossenses é a carta que Paulo escreve aos Colossenses. Diz o seguinte, ó, verso 18: minha saudação de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas cadeias. A graça esteja convosco. Ele estava preso. E ele estava pedindo para os irmãos lembrarem. Claro que ele também estava pedindo por oração, por apoio. Mas ele estava saudando logo na sequência a igreja com a graça. E pela graça do Senhor Jesus, nós podemos enfrentar e encarar qualquer situação, qualquer circunstância. Amém? Mas tem outros textos que ele fala isso. 2 Timóteo 1,16 diz assim, olha: o Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Um irmão gentio, né? Irmão em Cristo, que estava ali para apoiá-lo, para consolá-lo, para orar por ele. E embora toda a pressão de Roma e do mundo todo, né? Que a batalha não era só contra os homens, era o mundo. O mundo jaz no maligno. Apesar de toda aquela pressão, ele não se envergonhou. Vocês já observaram quando passa na TV, né? Ou vocês veem em jornais, escritos, fotos, revistas, internet, pessoas visitando presidiários? Vocês já devem ter observado. Qual é o traço em comum que a gente observa nas pessoas que estão? Qual é o traço? Quando vocês olham para a face das pessoas. Estão felizes? Não, né? Estou falando de quem está visitando, tá? Estão felizes? Estão orgulhosos? Não, estão humilhados, estão tristes. Alguns, tamanha vergonha, passam anos sem visitar quem está ali no sistema prisional. Né? De vergonha. Porque quem ali está é porque cometeu algum ato ilícito. Né? Ou presume-se que. Né? Mas a gente está falando aqui em teoria. Né? Onesíforo não se envergonhava. Olha que coisa tremenda, né? Ele tinha tudo para se envergonhar, porque não apenas se envergonhar, mas ter medo. Porque quem estava sendo visitado ali era o líder da igreja para os gentios. Era o apóstolo. Era aquele que estava sendo perseguido exatamente por espalhar a fé em Jesus, o Messias verdadeiro. Então, mas não para por aí, no capítulo 2 ainda, verso 8 e 9. Mesmo texto de 2 Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho. Evangelho de quem? O evangelho que Paulo estava pregando, né? Pelo qual estou sofrendo até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus esta não se deixa acorrentar. Olha que coisa, ele estava sofrendo um pouco? Não, estava sofrendo muito. Ele estava sendo tratado como o quê? Malfeitor. Como assassino, como cruel. Ele não estava recebendo ali caviar, né? Com pãozinho, né? Ou a pizza lá quentinha. Não. Ele, inclusive, quando, né, estava preso, boa parte do seu ministério ali que ele esteve preso, o texto nos mostra que ele tinha que pagar pelo aluguel do local lá onde ele estava preso. Hoje se ouve falar, né, fulano conseguiu cumprir o regime domiciliar. Aí você pensa logo, pô, beleza, né? Está em casa,
não pode circular livremente, mas está em casa, né? Com a sua família. Paulo estava em casa, mas estava pagando para estar preso e era tratado como um malfeitor, não é? Ele nunca foi bem tratado por ser Paulo o líder, né? O discípulo de Jesus Cristo. Ele teve tratamento bom quando ele era o perseguidor, aí sim. Mas olha, ainda tem Efésios 3:1. Observemos que Paulo em momento algum fica desviando a informação, ocultando de que ele sofria. Ele fazia questão de mostrar para a igreja que ele sofria por amor de Cristo e que isso era natural. Se naquele tempo já tinha gente que queria ficar no bem bom, imaginemos hoje. Né? Quantos estão dispostos verdadeiramente a fazer o que o Senhor Jesus falava para fazer? Ir ao campo, né? Pregar, viver, testemunhar. Então, por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu esta graça, que me foi feita a vosso respeito. E por aí ele vai, né? No 4:1, também da carta aos Efésios, capítulo 4, verso 1. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamado. Está sendo muito claro. Para viver a vida digna da vocação a qual nós fomos chamados, não temos que necessariamente estarmos num local digno, confortável, limpinho. A gente pode estar nas maiores perseguições, sofrendo as maiores adversidades. Amém? Então, Paulo era o prisioneiro do Senhor. A gente já viu isso. Depois a gente observa que Paulo também se defendeu das acusações, porque as acusações eram mentirosas, né? A defesa de Paulo está lá perante os judeus, no livro de Atos, no capítulo 21, a partir do verso 37. A gente vai ler algumas coisinhas aqui, isso acontece até o capítulo 22, verso 22. Mas, o que Paulo usa como defesa, né, em seu favor? A origem e a educação. Paulo era um cidadão que tinha dupla cidadania. A gente já viu isso aqui anteriormente. Vocês lembram? Ele era duplo cidadão por quê? Ele também tinha a cidadania romana, né? A gente aprendeu que os seus pais, né, possivelmente, mais provavelmente o seu pai, havia feito algum serviço que conferiu nobreza para sua atitude diante do governo ali local, né? E aí, por isso, lhe foi conferido o título de dupla cidadania. Mas o pai de Paulo era casado com uma judia. Então, por isso, né? Paulo, aos olhos do judeu, era 100% judeu, né? Tinha que ser os dois. O que interessa é que eles o respeitavam por ser judeu, porque ele tinha a semente ali, né? A sua mãe era judia, tá? Então, a dupla cidadania era essa. E Paulo vai agora invocar o fato da lei, que conferia em Roma um tratamento justo, um julgamento justo. Mesmo ele tendo sido acusado pelos líderes religiosos judeus, levado para o cárcere, ele, e aí é o que eu tenho dito anteriormente, Deus prepara tudo antecipadamente. Não foi à toa que Paulo foi escolhido por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Ele tinha dupla cidadania e agora ele estava invocando diante dos governadores romanos sua condição também de ser romano, para receber um tratamento decente. A oportunidade de se defender, porque a justiça romana, que é o berço da justiça no mundo todo, né? E para nós, o mundo ocidental também, como base do direito universal. Então, ele tinha direito a se defender,
né, a passar por um julgamento. Vejam vocês, que em momento algum antes, né, nas viagens lá, ele tinha invocado isso, mas agora quando ele chegava em Roma, né, ele estava invocando, né? Então, além disso, ele em sua defesa sustentou que, além de ser duplo cidadão, ele também teve uma experiência com o próprio Senhor Jesus na estrada de Damasco, aquela transformação divina, e que foi testemunhada pelos judeus que o acompanhavam e depois por quem o recepcionou. Quem que tratou de Paulo quando Paulo teve um encontro com Jesus? Vocês lembram? Começa com Ananias, né? E também Barnabé, né? Que ali no início da sua caminhada esteve com ele. Então, ele foi dando seu testemunho, dizendo de onde ele vinha, quem ele era e quem ele foi feito, uma nova criatura, em Cristo Jesus. E a sua condição de deixar de ser perseguidor, passando a perseguido. As notícias corriam, as pessoas testemunhavam livremente. Vocês lembram qual foi a primeira reação quando os discípulos de Jesus, né? Tanto em Jerusalém quanto na própria Antioquia, eles ouviram a notícia de que Paulo tinha se convertido, e quando Paulo ia encontrá-los, qual era a reação deles inicialmente? Não queremos ouvir, imagina, o sangue é o maior matador, né? Eu diria que Fernandinho Beiramar, perto de Paulo, era fichinha, né? Então, porque ele vivia para aquilo, ele cria naquilo, né? Então, quando se tem convicção, se faz as coisas com muita intensidade, né? Então, o próprio Barnabé, quando o Senhor Jesus falou para ele, vocês lembram disso? Né? Levanta e vai lá na casa de um homem chamado Ananias, você vai encontrar Saulo. Saulo? Como assim? Qual foi a reação de Barnabé? Eu não. Até tendo medo, e era justo. Ou vocês recebendo uma orientação para visitar o pior dos perseguidores do cristão, vocês iriam de bom grado de primeira? Não, nenhum de nós iria. Então, ele tinha essa reputação. Só que a reputação de perseguidor foi rapidamente sendo banida, porque a vida dele foi transformada. E agora a reputação de o grande pregador para os gentios, ou seja, para os não-judeus, né, era fato conhecido notoriamente. Tanto é verdade que os judeus, a liderança religiosa judaica, queria fazer o que com Paulo? Bater, matar, xingar, fazer tudo, né? Que a fama ia crescendo. Então, nesse trecho aí, do capítulo 21, do verso 37, até o capítulo 22, verso 22, a gente vai ver a defesa de Paulo, né? Sendo feita ali nas escadas, conforme o texto mostra, né? Ele falando aos judeus, tá? Então, assim, como é que foi isso, né? Alguns judeus de fora da cidade, eles conheciam Paulo e viram-no em companhia de Trófimo, um gentil efésio. Notem, ele era gentil. Trófimo era gentil. Mas era um homem conhecido, tá? Em Éfeso. E presumiram que ele trouxera o amigo gentil à área do templo proibida aos gentios. Eles presumiram. Eles não viram, não constataram, mas acusaram Paulo de estar andando com um gentil aonde? Na área proibida do templo aos gentios. Vocês lembram que Paulo, nas viagens, ele sempre procurava a sinagoga para pregar? Lembram disso? Ele era judeu, né? Ele chegava na sinagoga e gentios ouviam, e assim como alguns judeus se convertiam. O texto fala, a palavra é lançada. Todos ouvem. Uns a ouvem e se convertem, e outros não. A decisão pertence à pessoa. Deus permite assim. Mas os gentios, nas sinagogas, não ficavam nas áreas que não eram permitidas, e muito menos no templo. Então o templo
tinha uma área que era proibida, estritamente proibida aos gentios. E aí eles usaram essa mentira, porque Satanás é mentiroso. Satanás é chamado de o quê? O pai da mentira. E aí ele usou homens que eram judeus, ou seja, não era gente ali de Roma. Podia até viver em Roma, mas não era romano. Vejam vocês, da própria nação eleita, o povo eleito, vinha perseguição, né? Vocês lembram que também o Senhor Jesus tinha dito para Paulo: não vá para Jerusalém para pregar, o seu ministério é para cá, né? O Senhor conhece tudo, Ele controla tudo. Ele também sabia que Jerusalém continuaria sendo a maior opositora, né, da fé em Cristo Jesus. Então, aconteceu exatamente o que Tiago evitava, né? Tiago queria evitar confusão, prisão de Paulo, né? Tiago era o líder local lá da igreja. Então, aqui nós observamos a fé de Paulo. A fé é simplesmente confiar em Deus sem fazer esquemas. E o cristão que anda pela fé não precisa recorrer a planos ou a artifícios para influenciar ou agradar os outros. Não precisamos agradar autoridades, celebridades, colegas de trabalho, vizinhos. Não estou dizendo que a gente vai ser desagradável, é diferente, hein? Mas a gente não precisa ficar querendo adular, agradar, dourar a pílula, como se fala por aí, ao apresentar e testemunhar os milagres de Deus em nossa vida. Que nós temos um Senhor e Salvador, né? Não precisamos fazer esquema para poder ficar falando cheio de dedo. A gente às vezes fala muito mais através da atitude do que através de palavras, né? Então, se o comandante da força não tivesse corrido para o local e resgatado Paulo, conforme o texto bíblico nos mostra, ele teria sido lançado para fora da cidade. Teria sido até assassinado. Afinal, Estevão não foi feito isso com Estevão, lá em Jerusalém? Ele não foi levado para fora da cidade apedrejado? Né? Então, poderia ter acontecido. Mas, olha, aqui vai se cumprir a profecia repetida muitas vezes. Paulo foi acorrentado com 2 cadeias, né? Isso está lá no texto. Quem não leu, leia. A gente não tem condições de ler todo o texto aqui. São 3 capítulos, o texto é muito vasto, tá? Então, olha o tamanho da confusão que a multidão judaica, né, faz. Se não é lá na época de Estevão, a mesma confusão que é feita agora em Éfeso pelos gentios, né, acerca de Paulo. Capítulo 19 de Atos mostra isso daí. Mas quem que é o autor da confusão? Satanás. Lembremos o início dessa manhã. Nós falamos que à medida que o evangelho é vivido intensamente, verdadeiramente, pela igreja de Atos, que tinha as marcas de orar, perseverar, né, jejuar e defender sobre tudo o fundamento da salvação em Cristo Jesus. À medida que isso vai avançando, transformação é feita, né? Cura, mudança de vida, alegria nas cidades. Mas, por outro lado, como aqui são acrescentados dia após dia almas à igreja, do outro lado também vai crescendo a perseguição. Mas não nos cabe ficar tramando, fazendo artimanhas, né, diplomacias com autoridades, ou seja lá com quem for, para querer reduzir a perseguição. Não, a gente tem que confiar em Deus, porque é Deus que vai dar solução para isso tudo. Então, Paulo não foi levado para fora da cidade, não foi apedrejado, porque Deus estava no controle. Amém? Então, Paulo, né, usou a cidadania romana para se proteger, porque o guarda
ou ao prender Paulo, que Paulo era um egípcio, que tinha um egípcio notório lá na região que já tinha causado problema e tinha sido preso várias vezes. Conhecido por envolver multidões também, né? Confusão. Mas Deus instituiu o governo para nossa promoção, para nossa proteção. Está lá em Romanos 13, né? E aqui fica muito claro que é certo usar a lei para proteger o evangelho. Paulo estava se protegendo. Paulo estava protegendo o evangelho que precisava continuar avançando. E Roma era a capital, né, do pior no mundial da época. Então, ele era perseguido pelos judeus em Jerusalém, que botava em risco o sistema religioso de então, dos judeus predominante. Mas ele também era perseguido por Roma. Agora, porque, embora ela não fizesse deliberadamente a perseguição, ela usava os mecanismos pelos próprios líderes judeus, igual eles fizeram lá com Jesus, né? Lavou as mãos, né? Então Pilatos deixava que Jesus, como se fosse assim, a fogueira está no início lá, né? A sua chama. E o governante de Roma não vai nem jogar gasolina para incendiar mais rápido, né? Se omitir. Paulo estava preocupado, pagaria qualquer preço, ainda que isso custasse a própria carne, né? Para levar o evangelho aos seus irmãos judeus. Porque o seu coração estava cheio de preocupação por eles. Porém, Deus, desde o início, advertiu Paulo, Jesus falou com Paulo, né, que não deveria se preocupar em testemunhar em Jerusalém. Antioquia e Éfeso eram os grandes centros da igreja, não Jerusalém. Que o Senhor Jesus disse isso para Paulo? Vamos lembrar. O povo eleito teve a oportunidade, mas rejeitou Jesus. Depois rejeitou os seus apóstolos, seus discípulos, culminando no assassinato, no apedrejamento de Estevão. Então, naquele momento, o plano maior do Senhor foi levado adiante. E a preocupação de Paulo não era com os judeus. Embora ele fosse judeu, ele quisesse fazer isso, né? Quem aqui não gosta do seu povo, né, da sua cidade de origem, da sua família, do seu bairro, né? Mas o Senhor tinha dito que não era para ele, tá? Então, a defesa de Paulo, como a gente viu, do versículo 1 ao verso 5, mostra a conduta anterior dele. Eu vou abrir aqui para eu ler. Atos 21, 37, Atos 21, tá? Eu vou ler aqui o verso 37. A gente já está concluindo. A gente teve um pequeno atraso, mas a gente precisa concluir para poder continuar no próximo domingo, tá? Então, Atos 21, versículo 37, que é o extrato aqui que a gente está olhando, né? Nesse momento da defesa de Paulo, que vai até 22, capítulo 22, verso 22. Então, 37 de 21. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: é-me permitido dizer 2 palavras? Este respondeu: sabes, ó grego. Então, né, o pessoal achava que era grego, achava que era egípcio, toda hora confundia, né? Mas ele tinha direito a falar. E aí, 38, não és tu, portanto, aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu 4.000 extremistas? Paulo estava sendo confundido até com terrorista, olha só que coisa, né? Mas Paulo replicou: eu sou judeu,
na Cilícia, não dessa ilustre cidade. Que cidade? Né? Estava se referindo ali à cidadania romana, né? Que a gente viu. Mas rogo-te que me permitas falar ao povo, com toda atenção, invocando o seu direito, né, de cidadão romano, para falar. Ele não estava, desculpa aqui o uso da expressão, mas é a expressão popular, né? Não estava ali adultando ninguém, né? Para poder falar, se aliando com autoridades. Ele estava pedindo permissão para falar, sustentando que ele era romano e ele também podia falar. Então o tribuno lhe permitiu e aos assinantes um grande fala do seguinte modo. E aí a gente vê no 20 aqui os primeiros versos, a gente para por aqui hoje. 22, Atos 22, verso 1. Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Ou seja, ouçam, né? Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, escutaram-lhe com maior atenção. Ele estava se dirigindo a quem primeiro, gente? Aos judeus que lá estavam. Ele nunca negou que ele era hebreu, né, judeu. Ele disse, olha, irmãos e pais. E ele começou a falar em língua hebraica, porque ele já tinha sido confundido com o egípcio e com o grego. Mas não, ele era judeu. Quando ele começou a falar, todo mundo continuou ele. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais, partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém para que fossem castigados. Então ele começou, como eu mostrei para vocês, o seu discurso dizendo quem ele era. Não ocultou nada. Assim como ele diz a sua origem, né, de nascimento, a sua dupla cidadania também agora romana, ele não escondeu quem ele era e o que ele fazia. Então, amados, a sua defesa se deu inicialmente nessa maneira. E aí, ele é levado, agora sim, diante do tribunal dos judeus. Eu peço aos irmãos para continuarem lendo o texto, né, em suas casas. No próximo domingo, a gente vai observar que houve um incidente lá com o sumo sacerdote, que tinha o nome de Ananias, mas não era aquele Ananias que tratou de Paulo, ok? E recebeu Paulo em sua casa, né? Não é aquele Ananias. E a composição do tribunal. Então, por vezes, você e eu seremos perseguidos. Sofreremos. Isso é peculiar, é característico do cristão verdadeiro, tá? Mas devemos depender principalmente do nosso Deus, que é Ele quem controla a tudo e a todos. E Deus estava ali controlando também aquele acontecimento, ok? Tudo aquilo ali era para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se assim não fosse, mãos humanas somente teriam feito tudo, ok? Mas talvez nós temos aqui nos nossos dias, cada um sabe a dimensão, sabe o que vive, somos todos de osso e carne, né? Ou carne e osso, como se fala. Sofremos e diante do nosso sofrimento achamos que o nosso é o maior dos sofrimentos. Mas olha, estamos falando de um sofrimento que vale a pena acontecer, que é o sofrimento em nome de Jesus. Amém? Então, ele estava preso. Quem era preso? Malfeitor, assassino, ladrão, corrupto. Não é desse sofrimento que estamos falando, porque esse sofrimento, ele envergonha o nome do Senhor Jesus, se nós passarmos. Mas o sofrimento em nome do Senhor Jesus
por vivermos como Ele ensinou que deveríamos viver e apregoarmos a salvação nele, esse sofrimento é digno. Amém? Ainda que sejamos postos, como Paulo aconteceu com ele, em lugares fétidos, sombrios e solitários. Porque Cristo sofreu por nós. Seus discípulos sofreram, a exemplo de Estevão, né? O próprio João Batista, seu primo, que veio a pregar antes acerca da sua vinda, chamando o mundo para o arrependimento. Quem somos nós para buscarmos só conforto na vida cristã? Que assim o Senhor possa estar falando aos nossos corações e nos fazendo refletir. Vamos nos levantar, vamos fazer uma breve oração. Leia, portanto, você que chegou depois, estamos na lição de número 15, prisão e defesa de Paulo, e vem dizer para nós nesse dia que Paulo não era prisioneiro de homens, mas era prisioneiro do Senhor Jesus. E nós também o somos, amém? Não esqueçamos jamais disso. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse dia que estamos na Tua casa. O Senhor é muito bom. Seu amor dura para sempre, assim como a Sua justiça. Suas misericórdias são renovadas na vida dos seus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos chamou, nos formou e nos enviou para sermos discípulos, mas também discipularmos onde estivermos. Tira todo o engodo, toda a trava no nosso entendimento, seja de que origem foi esse preconceito que nós tenhamos em nossas mentes, em nossos corações, de que somos cristãos apenas para receber. Ó Deus, sofrer em nome de Jesus não é vergonha, mas sim glorifica o nome do nosso Deus. Que nós possamos agora ter nossas mentes esclarecidas, que não somos prisioneiros do mundo ou de quem quer que seja o opressor que nos aflige e nos açoita, mas somos sim prisioneiros de Cristo Jesus. E isso é motivo de nós sermos alegres, mesmo diante de difíceis circunstâncias, quão cruéis elas sejam. Mas também nós temos a alegria e a certeza de que o Senhor não nos abandona em luta alguma, porque o Senhor esteve com Paulo e está conosco. Nós oramos agradecidos por essa promessa que se cumpre a cada dia, te pedindo perdão pelos nossos pecados e pelo tempo de negligência que temos vivido nesta terra. O Senhor conduz agora o culto que levantaremos em nome do Senhor agora, para a sua honra e para a sua glória. Abençoa cada lar aqui, ó Deus, representado, presencial ou virtualmente. Esteve conosco. Que o Senhor fale aos corações e liberte a cada lar, a cada família das cadeias do perseguidor, Satanás. E que sejam todos, sim, levados para o conforto nos braços do Senhor, onde temos salvação e queremos, sim, jamais sermos soltos dos braços do Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Um abraço, fica com Deus. E se você puder, venha participar conosco presencialmente. Estamos todos aqui cumprindo os protocolos. Deus te abençoe.